Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma oportunidade de falarmos sobre essa habilidade que é a nossa comunicação, uma habilidade que é tão indispensável para a nossa vida. É um prazer, é uma honra receber vocês aqui para mais uma vez falarmos sobre comunicação. E hoje eu trago um tema que é muito pertinente, porque não há como pensar a nossa comunicação sem falar das nossas emoções. A nossa comunicação, ela está sempre apoiada, ancorada num colchão de emoções. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, passa pelo racional. Para algumas pessoas passa, para outras não. Mas hoje a gente vai entender também um pouco melhor por que é que algumas pessoas têm tanta dificuldade para lidar assim com as emoções e com a comunicação. Bem, as emoções, elas são, de certa forma, a nossa primeira linguagem. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a emoção é a nossa primeira linguagem. Nós somos, desde que nascemos, seres emocionais. Sim, quando crianças, eu já mencionei em outros encontros, quem me acompanha aqui há mais tempo, já me ouviu falar sobre isso, que desde os primeiros instantes de vida, nós nos comunicamos. E nos comunicamos lá, pequenininhos, baseados em quê? Como é que aquela criaturazinha minúscula, que acabou de vir ao mundo, que não tem nenhum entendimento sobre a vida, consegue se comunicar? Por duas razões, eu costumo dizer, e estão muito interligadas. Em alguns momentos é quase uma só. Instinto, necessidade de sobrevivência, preservação da espécie, e o outro por uma questão emocional. Então, o bebê, né, ele se comunica dos primeiros instantes de vida. A primeira linguagem do bebê, a primeira ferramenta, o primeiro instrumento de comunicação é o choro. Ele vai comunicar se tem dor, ele vai comunicar desconforto, mas o bebê pequenininho também comunica a necessidade de aconchego, de afeto. Então você vê que aí fica muito claro muito clara a presença, né, a força da nossa emoção para nos comunicarmos. Mas não preciso ir muito longe, né? Quando nós estamos muito estressados, quando nós estamos com raiva, de que maneira a gente expressa essa emoção? Qual é o mecanismo, né, de expressão dessa emoção? Pela comunicação. Então, se eu estou com raiva, eu posso gritar. Se eu estou com raiva, eu falo com palavras pesadas, eu falo duro, eu falo mais alto, eu falo mais rápido muitas vezes. Agora, se eu não estou com raiva, se eu estou emocionada, eu posso chorar, eu vou expressar por meio de palavras aquilo que eu falo e muitas vezes aquilo que eu sinto, desculpa, e muitas vezes apenas pelo movimento do nosso corpo nós já comunicamos tudo aquilo que nós estamos sentindo. Então, a emoção ela está sempre presente na nossa comunicação. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. A comunicação genuína, verdadeira, é aquela que vem com intensidade de dentro de nós, do âmago, né, das nossas sensações. Então, eu estarei comunicando tudo com muita verdade. Em que momento ela atrapalha? A partir do momento que eu não tenho nenhum domínio ou nenhuma gestão das minhas emoções. E aí se torna muito perigoso, porque eu acabo sendo um indivíduo que se comunica no ímpeto das emoções, que se comunica na explosão, né, movida apenas pelas emoções. Ainda que eu aprenda a olhar para as emoções, trazer para o racional, ainda assim a nossa comunicação sempre vai estar muito carregada de emoções. Mas eu preciso, se eu quiser trabalhar a minha comunicação, se eu quiser melhor elaborar a minha comunicação, eu preciso olhar para as emoções. Ela foi a minha primeira linguagem, a nossa emoção
não por acaso, né? Acredito que mais de 90% da população não sabe lidar com as emoções e não sabendo lidar com as emoções acaba tendo uma comunicação muitas vezes desastrosa. Então eu preciso olhar para a minha comunicação. E vocês podem pensar agora, peço que vocês pensem em qualquer ambiente muito próximo de vocês. Pode ser um grupo de amigos, pode ser a família ou o ambiente de trabalho. E agora eu vou pedir para que vocês pensem em situações nesses ambientes que ficaram meio fora do controle, onde houve uma discussão, onde houve um problema, onde a emoção foi aflorada e as pessoas não conseguiram lidar com aquela situação. Esse é um exemplo clássico que demonstra bem o quanto as emoções interferem na nossa comunicação. E se eu não souber lidar com elas, elas dominam a minha comunicação, elas dominam o meu comportamento, elas vão dominar os meus pensamentos. Eu não vou dar conta do que eu penso, eu vou ter uma crise de ansiedade, eu vou ficar muito estressado. Então, perceba, onde há comunicação e ela é deixada de lado, ela protagoniza. É ela que vai tomar conta da situação. Então, não há como eu pensar no comportamento humano, não há como eu pensar na nossa comunicação se eu não olhar para as nossas emoções. E não apenas olhar, mas aprender a lidar com elas, conhecê-las, identificar os códigos das nossas emoções, de onde elas vêm, o que elas estão, como elas estão sendo expostas, expressas e como elas estão interferindo na minha vida. O nome disso, desse olhar para a comunicação, o nome dessa preocupação em dar conta da emoção, eu disse comunicação, o nome desse exercício de conhecer as nossas emoções, nós denominamos inteligência emocional. Quando eu aprendo a lidar com as emoções, quando eu aprendo a identificá-las, eu posso dizer que eu conheço inteligência emocional. Se eu aprendo a lidar com as minhas emoções, administrá-las da melhor maneira possível, 100% a gente nunca vai ser, porque nós não somos máquinas. Mas quanto mais eu souber lidar com elas, com essas emoções, mais alto vai ser o meu nível de inteligência emocional. Nas últimas 3 décadas, principalmente, se falou muito sobre inteligência emocional. A partir daquele livro de Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, especialmente nas empresas, nos ambientes corporativos, as pessoas que lidam com outras pessoas, pessoal de recursos humanos, passaram a falar amplamente sobre inteligência emocional, ainda que alguns conhecessem apenas na teoria, ainda que grande parte conhecesse muito pouco, e ainda assim somente na teoria. Colocar em prática é mais desafiador. Mas não é impossível, e é por isso que nós estamos aqui. Eu não tenho como falar de comunicação, como pensar em melhorar a minha comunicação, se eu não pensar em inteligência emocional. Porque se eu não olhar para essa linguagem, eu não sei o que está acontecendo comigo, se eu não souber identificá-la, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo fazer essa leitura, e não sabendo fazer a leitura, as informações vão passando, as mensagens vão passando via emoção, as outras pessoas vão percebendo, muitas vezes também de modo emocional, e a comunicação passa a ser uma coisa quase que aleatória, sem intencionalidade, sem objetividade. Eu falo muito sobre comunicação, sobre a objetividade da comunicação, sobre a clareza. Hoje, ainda gravando alguns episódios para o meu curso, algumas aulas, eu falava sobre comunicação assertiva, o quanto a assertividade é importante, e uma comunicação assertiva é aquela comunicação que é clara, é objetiva e é direta. Como que eu vou ter clareza na comunicação? Como é que eu vou conseguir ser objetivo? Como é que eu vou conseguir ser direto
se eu não dou conta das emoções, se eu não consigo assumir as rédeas dessa comunicação. Vocês percebem? Só um instantinho que deu uma travadinha aqui. Tá tudo bem, gente? Aí vocês estão recebendo, só me coloquem um ok. Áudio tá ok. Estou com uma pequena instabilidade aqui na minha internet hoje. Não, acho que tá tudo certo. Só deem um ok aqui no chat para mim. Vamos lá. Ah, eu acho que está invisível para vocês, inclusive. Vamos lá, gente, vamos em frente. Então, o convite que eu faço para vocês é esse: olhe para a sua emoção, porque ela é poderosíssima. Nós nos comunicamos, acredito que a nossa comunicação seja 90% emoção. E isso em se considerando que nós temos uma boa gestão das emoções. Se eu tenho uma boa gestão das emoções, se eu consigo identificar o que está acontecendo comigo naquele momento, naquele ambiente, eu posso respirar e seguir em frente. Ainda assim, a minha comunicação ela é essencialmente emocional. E você pode pensar, mas eu estou dando uma aula, eu estou trabalhando com recursos, informações que são técnicas, que são do meu aprendizado. Sim, o que você está falando pode ser um assunto que você domina, mas como você está falando, o que o seu corpo está dizendo, em que você está pensando. E se você for questionado por algum aluno, por alguma pessoa, a respeito do que você fala, se você não tiver o um mínimo de segurança, né, de tranquilidade com aquilo que você está trabalhando, você vai se perder por conta de uma emoção. Mas ainda que você seja extremamente técnico, esteja trabalhando um conteúdo muito específico, se você tiver um problema particular, um problema pessoal, uma situação fora daquele contexto que esteja lhe causando muito incômodo ou que esteja lhe causando uma grande preocupação, é muito provável que naquele momento o seu estado emocional se torne aparente também. E é provável que você não consiga se concentrar muito naquela aula. Quantas vezes, ou quem de nós nunca ouviu ou nunca viu um professor entrar na sala de aula e, em um determinado momento, ele não conseguir explicar aquele assunto que ele estava trabalhando de forma muito clara, porque ele visivelmente está estressado, porque ele visivelmente está impaciente. Ou ver um professor chegar numa sala de aula e você olha e a voz está mais baixa, ele está com o corpo arcado, ele fala de forma mais pausada, e os alunos olham e falam: nossa, o professor está triste hoje. Ou você está em casa, o seu marido chega, ou sua esposa chega, e já está irritado com alguma coisa, fala de uma maneira mais agressiva com um filho, às vezes até o cachorro estressa, incomoda, ou você faz uma pergunta e a resposta vem meio áspera e você fala: nossa, o que aconteceu? O que acontece naquele momento que a pessoa não consegue agir com equilíbrio, com a sua razão, com tranquilidade? Ela está movida por uma emoção. Ela está desconcertada, ela está incomodada. E, gente, isso é natural, isso é comum acontecer, né? Eu citei o exemplo do professor que chega na sala de aula e ele, aquele dia, não está bem, visivelmente não está bem. O jogador que vai para uma competição, vai para um campeonato, e naquele dia ele não consegue jogar da maneira como ele sempre joga. É claro que quando nós somos profissionais, nós vamos ser cobrados por isso. Mas ainda assim, haverá momentos em que nós, talvez, enquanto seres humanos, não consigamos dar conta do emocional. Agora, se tendo toda a clareza, tendo todo o cuidado e a preocupação em olhar para as emoções, ainda assim é difícil, imagine quando nós não consideramos a emoção um elemento importante para a nossa comunicação. Nós vamos ser dominados por ela.
E agora eu vou trazer uma outra situação que talvez vocês já tenham presenciado. Quantas vezes nós não vimos no noticiário, por exemplo, na televisão, a notícia de que uma determinada pessoa surtou na rua, né? Fez uma quebradeira, atacou um ônibus do transporte coletivo ou agrediu uma outra pessoa. Uma torcida de futebol, o time perde, a torcida fica desequilibrada, invade o campo, agride jogadores, ou entre os torcedores, as brigas que acontecem e as pessoas cometem atrocidades porque elas não pensaram. Depois elas vão parar, olhar para o que aconteceu e dizer: meu Deus, como é que eu fui fazer aquilo? Como é que eu deixei aquilo acontecer? Quantas vezes nós já não vimos isso? Vamos pensar no cinema. Quantas situações que são apresentadas no cinema de uma pessoa que ela tem a sua honra, a sua moral atingida, ofendida de alguma maneira, e aí num ímpeto, numa reação imediata, impensada, ela vai para um determinado lugar e lá naquele lugar ela agride uma pessoa, ela faz algo que se estivesse em sua plena consciência, ela não faria. Ela está movida por uma emoção. E se nós pararmos para pensar, os, todos, praticamente, né, os grandes problemas, mas muitos pequenos também do nosso dia a dia, são consequência da emoção presente em um determinado momento da nossa vida, e nós, ao nos expressarmos, ou você se expressa de modo inadequado, ou você nem consegue se expressar, você parte para uma reação quase selvagem. Quantas vezes não acontece isso? Eu falava dos filmes, né? A gente tem tantos exemplos assim. Por exemplo, um filme pode ser até um romance, aqueles filmezinhos de sessão da tarde. O casal apaixonado, de repente o rapaz vê a namorada conversando com um amigo dela, um colega de trabalho, um amigo de infância, um vizinho, e ele fica enciumado. E aí, por conta disso, o cinema trabalha isso belamente, né? Por conta disso, ele vê aquela cena e ele sai. Ele tinha comprado um buquê de rosas para ela, ou ele tinha comprado um presente, e em vez disso, ele resolve mandar um recado para a pessoa. Ou eu convidei para um jantar, combinei no restaurante, mas aí a pessoa está com raiva, ela não vai para o restaurante, porque ela estava conversando com outra pessoa. Isso acontece na vida real. Acontece nas relações entre casais, entre namorados, às vezes de forma bem mais séria do que esse exemplo que eu trouxe. Acontece na vida profissional, quando uma pessoa imagina que um outro colega agiu de modo desonesto, de modo impróprio, e você começa a fantasiar situações. Então, veja, assim como o ciúme, né, que é um sentimento que vem de uma fantasia, muitas vezes no ambiente de trabalho, troca o chefe, houve uma mudança na equipe, alguém disse que pode ter, né, demissões, pronto, você já começa a fantasiar situações e o seu comportamento muda completamente dentro daquele ambiente. Qual vai ser a consequência? Nós fomos tomados por uma emoção e, tomados pela emoção, nós agimos no piloto automático. Nós não paramos para pensar. E a chance de sermos inadequados num momento como esse é enorme. Infelizmente, gente, na maior parte das vezes, é assim que o ser humano age. Infelizmente. Porque ele não dá conta, ele não reconhece, ele não valoriza o poder das emoções que muitas vezes nos invadem. Como eu disse, nós somos movidos à emoção. Se você tiver um sonho triste com uma pessoa, um familiar que já morreu ou que está muito distante, você vai acordar e se você ficar pensando nesse sonho, o que é que vai acontecer? Você vai passar o dia triste.
Mas eu posso ter sonhado com uma pessoa que já partiu, que já se foi, e ao amanhecer eu pensar, nossa, como foi bom ter visto essa pessoa no sonho, ter estado com ela nesse sonho. E eu dou um outro significado para aquele momento, começo a pensar coisas boas, trazer as lembranças, agradecer por ter tido a presença dessa pessoa na minha vida. Como é que vai ser o ritmo que eu vou dar para o meu dia? A partir dessa segunda situação, em que a mesma situação, o mesmo sonho, eu levo de uma outra maneira, eu interpreto de uma outra maneira e levo de uma outra maneira para o meu dia. Eu vou ter um dia mais alegre, eu vou ter um dia feliz, eu vou ter um dia leve. Perceba como nós podemos, a partir do momento que eu olho para uma emoção, que eu tenho uma percepção, dependendo como eu interpreto aquilo, como eu penso a respeito daquilo, o quanto isso vai mudar o meu comportamento. Imagine que veio um novo gerente para o departamento onde eu trabalho na empresa, e eu posso pensar que, a partir de amanhã, ele vai começar a analisar as equipes e é provável que venham demissões. Mas eu posso olhar para esse gerente e pensar, vou mostrar o meu melhor para ele. Tudo o que eu faço todos os dias, né? Eu não vou mostrar, fazer bem feito só porque é um gerente novo, mas tudo que eu faço todos os dias, ou se eu não fiz melhor até agora eu quero fazer. Eu tenho mais um motivo para fazer, porque uma pessoa nova, diferente, está aqui. E eu faço questão que ela conheça de verdade quem sou eu. E aí você oferece o seu melhor, faz a sua melhor parte, dá a sua melhor entrega. Qual é a chance de você ter um bom resultado a partir daí? E se eu tenho um relacionamento, um namorado, uma namorada, a mesma coisa. Ele ficou longe o dia inteiro, não mandou uma mensagem para mim, eu posso pensar, nossa, não dá importância para mim. Ou pensar, nossa, como ele é ocupado, como essa pessoa é ocupada, trabalhou bastante. No fim do dia, eu vou fazer uma ligação ou mandar uma mensagem e perguntar, como é que foi seu dia de trabalho? Ai, trabalhei muito. Ai, eu percebi. Nossa, eu percebi que você trabalhou muito porque você passou o dia inteiro offline. Percebe que eu consigo? Existem outras maneiras de pensar, mas se eu me deixar levar pela emoção que vem de forma instantânea, qual é o resultado daquele pensamento que eu vou ter? Dos comandos que eu vou dar ou deixar que a minha emoção dê para a minha vida. Agora eu quero trazer para um momento bem prático, assim. Nós somos movidos por emoções que são conscientes e por emoções que são inconscientes. E são essas emoções inconscientes que são as mais desafiadoras. Porque se eu tenho a clareza de que eu amanheci triste porque eu sonhei com uma pessoa que eu gostava muito e ela já se foi, eu tenho clareza que a minha tristeza naquele momento é por conta daquele sonho. Então, isso é muito claro. O que é que eu posso fazer? Eu vou dar um novo significado para esse momento. Ai, mas foi tão bom sonhar com ela, foi tão bom ter a amizade, ter convivido com essa pessoa. Eu dou essa direção. Agora, tem emoções que não são assim tão claras. Trazendo aí essa analogia do sonho, tem dias que nós acordamos e falamos: ai, tô tão pesado hoje, eu tô tão triste, parece que eu tô pressentindo ou sentindo alguma coisa. Sim, você está sentindo alguma coisa e você não consegue entender esse sentimento provavelmente esteja relacionado a uma memória que esteja lá no seu subconsciente. Eu não vou conseguir acessar de modo consciente essa memória, mas eu preciso olhar para minha emoção, acolher essa emoção, ok, estou sentindo isso, mas eu quero dar uma outra direção para os meus sentimentos. Eu não quero passar aquele dia todo nostálgica, deprimida, né? Baixo astral. Então eu vou buscar memórias positivas, eu vou procurar pensar coisas boas, ou seja,
Eu vou alimentar o meu dia com bons pensamentos, porque esses pensamentos vão fazer com que eu tenha outros sentimentos. Pensamentos geram sentimentos, isso é fato. E esses sentimentos, se forem bons ou ruins, eles sempre vão nos conduzir a uma atitude, a uma ação. Prestem muita atenção nisso. Então, se eu tenho um pensamento ruim, negativo, eu fico alimentando sentimentos ruins. Se eu fico pensando que coisas podem acontecer, eu vou começar a desenvolver uma ansiedade, alimentar aqui uma ansiedade. E aquilo vai gerar uma insegurança, e vai virando uma bola de neve. E aí, na insegurança, na ansiedade, na incerteza, eu já fico desestabilizada. Qual é a reação que eu vou ter? Como vai ser o meu comportamento? Quais vão ser as minhas atitudes? Como vai ser a minha comunicação? Mesmo que eu não queira, eu vou expressar tudo aquilo que eu estou sentindo. Às vezes por palavras, outras vezes pelo olhar, por atitudes, pela maneira como eu vou realizar as coisas aquele dia, ou de modo muito assertivo, muito produtivo, ou eu vou esquecer coisas, eu vou me perder nos assuntos, eu vou negligenciar algumas situações, porque a minha emoção está muito mais forte do que eu sou capaz de dar conta. Então, o grande segredo de nós sermos mais assertivos, mais positivos na nossa comunicação, no nosso comportamento, eu sempre vou falar de comunicação e comportamento, porque o meu comportamento ele está sempre comunicando alguma coisa, comunicando o meu estado emocional, comunicando a minha capacidade, a minha competência, comunicando a minha insegurança ou a minha segurança. O meu comportamento está sempre falando sobre quem eu sou ou como eu estou naquele determinado momento. Então, gente, olhar para as nossas emoções é indispensável se eu quiser viver com mais tranquilidade, se eu quiser uma vida com mais qualidade. A qualidade de vida, efetivamente, na essência, vem do olhar cuidadoso para as nossas emoções. Eu sei o que está acontecendo internamente comigo, sabendo o que está acontecendo aqui dentro, eu preciso saber como lidar com esses sentimentos ou com esses pensamentos. Muitas vezes é difícil lidar com o sentimento, então eu alimento a minha mente com pensamentos construtivos que vão gerar sentimentos mais positivos, mais altruístas. E a partir desses sentimentos, que vão me livrar da ansiedade, da insegurança, né, da depressão, da tristeza, da angústia, esses sentimentos alimentados por pensamentos positivos, eles vão permitir que eu tenha atitudes mais assertivas. E das atitudes assertivas é que virão os resultados mais positivos ou negativos. Percebe que é uma construção, mas o primeiro passo é olhar para as nossas emoções. Esteja você feliz ou triste, seja uma condição emocional que vem se perpetuando há algum tempo, por exemplo, as crises de ansiedade ou uma depressão, ou emoções que são mais instantâneas, que são mais momentâneas. Aquele dia triste, aquele momento que me tirou do sério, que me deixou com raiva. Aí, quando eu estou com raiva, olha o meu olhar, como é que fica, e eu já fico com movimentos mais tensos, porque eu quero pegar alguém. Olha como todo o meu corpo expressa a raiva. Mas quando eu estou tranquila, quando eu estou feliz, quando eu entendo que a pessoa que está aqui ao lado ela talvez não tenha consciência do que ela fala que me gera desconforto. Eu abstraio e consigo conduzir a minha vida para um outro lado. Mas tudo vai passar pela emoção. O poder da emoção na nossa vida é gigantesco, ele está presente a todo instante, em todo momento, em todos os lugares. A grande questão é: dou conta ou não dou conta?
Então, Juliane, eu na maioria das vezes dou conta, mas tem vezes, tem algumas pessoas que me tiram do sério, eu não tenho paciência com elas. Acontece. Mas quem é que vai ter que lidar com isso? A pessoa que vai ter que aprender como lidar com você, para que você saiba lidar com ela. A outra pessoa que vai ter que mudar o comportamento dela? Não. Você é que vai ter que aprender a como lidar com as minhas emoções quando elas são afetadas, quando elas são motivadas pela atitude de uma outra pessoa. A solução de todos os problemas está aqui, comigo. E aí eu posso fazer uma escolha, né? Eu vou olhar para mim, me conhecer, conhecer as minhas emoções, ou eu vou ficar olhando para outras pessoas. Se você quer ser uma pessoa mais assertiva, se você quer ser uma pessoa mais produtiva, especialmente no que se refere à comunicação, eu quero me relacionar melhor com as pessoas, eu quero me posicionar melhor, eu quero falar de forma mais clara, mais consciente, mais objetiva e direta. Você tenha certeza que você precisa olhar para as suas emoções. É assim que você vai começar a dar os primeiros passos em direção a uma autonomia verdadeira. Autonomia no seu comportamento, autonomia nas suas escolhas, autonomia e consciência, obviamente, na sua comunicação. Sem isso, gente, não tem como eu melhorar a minha comunicação, né, me tornar mais presente, se eu não dou conta daquilo que é só meu, que é a minha emoção. Ok, gente? A ideia era trazer alguns insights, que vocês possam pensar um pouco sobre isso, que vocês possam refletir um pouco sobre isso, porque daqui a alguns dias eu vou convidá-los para uma aula um pouquinho mais profunda. Mas hoje eu queria realmente trazer essa provocação, porque ninguém nos ensina sobre isso, ninguém fala sobre isso. Então, eu ouço as pessoas falarem sobre inteligência emocional, mas na prática, no detalhinho, de forma miudinha, ninguém nos ensina exatamente o que é. E essa próxima aula eu quero trazer um pouco mais de detalhes, um pouco mais de profundidade e vou desafiar vocês. Então, hoje foi só um experimento, uns insights. Eu vou colocar no grupo, quem está lá no WhatsApp, eu vou colocar no grupo. Acho que amanhã ou depois já algumas informações sobre inteligência emocional e a partir dali é que a gente vai poder, então, caminhar de uma maneira um pouco mais profunda. Quando eu falo em comunicação, amadurecimento da minha comunicação, desenvolvimento da minha comunicação, eu sou obrigada a falar sobre inteligência emocional. Não existe desenvolvimento da nossa comunicação sem o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Muito obrigada, gente.